Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, me rendo, me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel. Antes de existir, ele já havia sido anunciado. Como pode ser? Nenhum homem jamais me tocou. Séculos antes, já falavam de alguém que viria. Não como um rei comum, mas como algo que o mundo nunca tinha visto. Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais. Sua história pode ser vista por outra forma. Existe uma teoria em que Jesus Cristo, descrito como o Verbo que se fez carne, poderia ser o próprio código-fonte original da criação do universo. Ele seria a manifestação consciente daquilo que sustenta toda a realidade, a lógica viva por trás de tudo, entrando na própria criação para restaurar o sistema a partir de dentro. Se isso fizer sentido, então sua presença aqui não foi apenas simbólica, mas estrutural. Não apenas para ensinar, mas para revelar como a realidade realmente funciona em seu nível mais profundo. Fato é que Cristo falava em parábolas, e muitas vezes não era compreendido. Ele mesmo questionava seus discípulos pela falta de entendimento, mesmo após repetir seus ensinamentos diversas vezes. Em Evangelho de Marcos 8, 17 e 18, ele diz: Ainda não percebeis nem compreendeis? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Em outro momento, ao explicar por que falava por parábolas, ele afirma em Evangelho de Mateus 13 que muitos viam, mas não enxergavam, e ouviam, mas não compreendiam. Como se existisse uma limitação, não da mensagem, mas da percepção de quem ouvia. Existiam coisas que Cristo queria ensinar, porém faltava, e ainda falta, discernimento. Muitos levavam tudo ao pé da letra, sem perceber a profundidade do que estava sendo dito. Ele também declarou algo ainda mais intrigante. Em Evangelho de João 18:36, afirmou: O meu reino não é deste mundo. E em João 8:23, disse: Vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Isso poderia significar algo que ainda hoje não compreendemos completamente. E se ele foi realmente o Verbo? No início do Evangelho de João, está escrito: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. E se Jesus Cristo foi o próprio código-fonte entrando na criação para restaurar o sistema? Profecias antigas descreviam alguém que nasceria de forma impossível, que carregaria dores que não eram dele, que mudaria tudo. Uma jovem recebe uma mensagem, não de alguém comum, mas de algo além da compreensão humana. Quem é você? Ela geraria sem explicação, sem lógica, sem intervenção humana. Como pode ser? Nenhum homem jamais me tocou. Um homem sonha e entende que aquilo vinha de algo maior. Mas o que pode significar a visão que teve do anjo lhe explicando isso?
Teria sido apenas um encontro sobrenatural ou algo ainda mais profundo? E se aquilo não fosse uma figura literal, mas uma forma de comunicação? Se Deus não é físico, então ele não se comunica como nós. Talvez aquela visão tenha sido um contato direto através da consciência, como se a mente dela tivesse acessado uma camada além da realidade comum. E o anjo poderia ser uma interface, uma tradução, algo que o cérebro humano consegue compreender ao receber uma informação que vem de fora do sistema. E se naquele momento não foi o céu descendo até a terra, mas a consciência humana sendo elevada o suficiente para tocar algo maior? E a mensagem não foi só um anúncio, foi uma ativação, o início de algo que não seguiria as regras normais da realidade, como se o próprio código-fonte estivesse sendo inserido dentro da criação. Mas por que alguém assim já era ameaçado antes de nascer? Por que sua existência já abalava o sistema? Um rei, com medo, tenta impedir o que nem compreendia, como se a realidade reagisse à chegada dele. E então ele nasce. Não em um palácio, mas no lugar mais simples. O infinito em forma humana. O Verbo se fez carne. Anos da vida dele não foram registrados. Por quê? Foram perdidos ou ele estava vivendo como nós? Aprendendo, sentindo, sendo humano? E então tudo começa. Ele não só fala, ele transforma. Olha para pessoas invisíveis e as torna vistas. Toca o intocável e cura, amando até o ser humano mais odiado. E se a consciência for a chave de conexão com Deus? Porque Deus não é físico, então não pode ser acessado por olhos nem por toque, mas por algo que também não é físico: a consciência. Talvez ela não seja só um produto do cérebro, mas um canal. E quanto mais consciente, mais próximo. E se a realidade tiver camadas e a gente só enxerga uma? E se o amor não for só sentimento, mas a força que sustenta tudo? Então talvez Jesus Cristo não veio criar uma religião, mas mostrar como a realidade realmente funciona. Por isso ele curava, porque mostrava que o quebrado pode ser restaurado. Por isso ele perdoava, porque o amor reconecta o que foi separado. Por isso ele ensinava que o reino não está fora, mas dentro. Ele andava entre pessoas comuns, mas fazia o impossível. Cegos voltavam a ver, paralíticos andavam, tempestades se acalmavam com uma palavra. Ele dizia: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele dizia: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E mesmo assim, ele não se colocava como dominador, mas como servo. Ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades, pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, 700 a.C. Lavava pés. Sentava com rejeitados. Amava sem limite. Mas isso incomodava. E então ele é traído por alguém próximo. Preso na madrugada. Abandonado. Negado. Acusado sem culpa, julgado por pressão, espancado, ridicularizado, coroado com espinhos, carregando sua própria cruz enquanto o mundo assistia. E então, seus últimos momentos.
Ele olha ao redor e, mesmo ali, ainda ama. Pai, perdoa eles. Por que me desamparaste? E então diz: está consumado. Mas o que isso significa? O fim ou a conclusão de algo maior? O corpo é colocado em um túmulo, como se tudo tivesse acabado. Mas então, no terceiro dia, o impossível acontece. A morte não o mantém. Ele volta. Não como antes, mas transformado. Como se tivesse atravessado a própria estrutura da realidade. Naquela época, o império dominava. A força era a lei e o medo controlava. E no meio disso, um homem ensinava amor. E se ele não veio só salvar, mas mostrar que existe um caminho, que a consciência pode acessar, que o amor sustenta tudo. Talvez o sacrifício não tenha sido sobre dor, mas sobre não nos deixar sozinhos nela. Talvez não foi um fim, mas uma restauração. O código-fonte, a ideia original de Deus, ainda está ativa, te esperando perceber. Jesus esteve aqui. E tudo o que fez foi por amor a você.